Bom, mais uma vez, né? Bom dia a todos, a todas. Hoje nós nos reunimos aqui, acho que de uma maneira bem expedita, para discutir um assunto específico, né? Que é ali da região de Caldas Novas e Rio Quente, porque, né, o Wilson, o Fábio identificaram ali uma, uma situação que pode ser meio complicada pela qualidade da água que foi colocada dentro dos municípios, né? Principalmente em rios que cortam as duas cidades e que eles estavam com uma classe mais restritiva, né? E que mesmo com a exigência de uma qualidade maior de água, talvez nos primeiros momentos do plano seja mais difícil de alcançar ou impossível, né, Fábio? Então, dentro dessa discussão, surgiu na reunião anterior esse cenário, né? Lógico que nós já entregamos os, as classificações de água, né? Já entregamos aqui o plano, mas ainda não foi encaminhado para o conselho e nós estávamos preocupados com a questão de prazo, com a questão de cronograma. Peço desculpas para vocês, tem um vizinho aqui em cima com uma furadeira, não sei se vocês estão ouvindo, mas reunião online é assim. Né? Então, tem essa questão de prazo, cronograma, tanto a SEMAD, que é a gestora do contrato, né, com a FUNAP, falaram que nesse caso não teria problema, e a própria equipe da UFG, né, o professor Kleber e a Luísa, falaram que nesse caso específico talvez fosse possível aí fazer uma alteração. Então, o Fábio se comprometeu aí a fazer os estudos, os levantamentos, as alterações necessárias para que pudesse adequar a região ali de Caldas Novas, Rio Quente, principalmente, né, o entorno ali da serra do parque ali de Caldas Novas ali, né, o famoso, já bem conhecido por todos, e enfim. Então nós temos essa situação. O Paulo da Saneago disse que não poderia participar hoje, o que é uma pena, porque ó, o Saneago sempre traz contribuições importantes, mas eu acho que como trata desse assunto específico, de uma região, e que nem é também de gestão da Saneago, e também nós temos aqui técnicos, né? A própria Luísa está aqui, acredito que em breve a SEMAD deve entrar, então acho que nós, tecnicamente, estamos bem amparados aí para tomar as decisões. Infelizmente, um dos principais usuários aí não está, mas eu acho que a gente consegue. Ainda tem etapa plenária, né? A gente vai fazer uma reunião extraordinária para aprovação dessas alterações e depois nós encaminhamos aí para o conselho. Então, só fazer essa pequena abertura, e eu acredito que o Fábio, agora que vai ficar com a palavra, né, para mostrar para a gente o que foi colocado, e a partir daí a gente desenvolve as nossas discussões. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Fica à vontade para apresentar. Obrigado, Bruno. Eu também estou com um problema de barulho aqui, o vizinho está quebrando alguma coisa. Mas acho que dá para a gente ir tocando. Mais uma vez, né, bom dia a todos. Eu agradeço a presença do grupo do GT, que participa dessa segunda reunião, né? Nós tivemos uma primeira reunião uma semana atrás, cerca de uma semana atrás, e na reunião já discutimos algumas questões. De lá para cá, nós tivemos reuniões aqui que envolveram os dois municípios para chegar numa solução que fosse viável. Eu acredito que nós chegamos nessa solução. Eu preparei uma apresentação, Bruno, não sei se a gente já podemos começar? Podemos sim, Fábio, podemos sim. Nessas reuniões, nós tivemos o apoio da Luísa, né, que nos ajudou enormemente aí para a gente poder entender bem, né, toda a metodologia e a forma de preenchimento das planilhas e também os fornecimentos de shapes aí que tivemos trabalho do município lá do Rio Quente, né, através do Andrei, que é o secretário de Meio Ambiente de Rio Quente, que está aqui presente, e o Jean, que trabalhou intensamente, que também é lá da secretaria, né, trabalhando nesses shapes aí com ArcGIS, né, que ele domina, e
que nos ajudou também imensamente. Deixa eu apresentar aqui para vocês. O Felipe não está me autorizando compartilhamento. Tenta agora, Fábio, por favor. Ok. Esse aqui. Tá visível, tá ok? Tá dando para ver? Tá ok aqui para mim, Fábio. Tá ok. Tá. Bem, então, nosso problema foi essa que o Bruno já comentou, né, essa adequação dos corpos hídricos de Caldas Novas em Rio Quente, que, basicamente, na última reunião, nós chegamos a discutir a questão de inclusão, né, de mais de uma dezena de nascentes, né, que envolvia aqui o município, mas chegamos numa solução que eu acho que vai ser a viável, como eu expliquei para vocês no início. Os corpos hídricos que serão afetados serão basicamente dois, né? Um em Caldas Novas, que é o córrego de Caldas, onde existiam as antigas nascentes de água termal aqui da região, antes da perfuração de poços, que rebaixou o nível das águas termais. E hoje essas antigas nascentes se tornarem condutos, né, de possíveis contaminantes que fluem nas águas atuais do Ribeirão por ação humana. E temos também no Ribeirão de Caldas, logo a jusante, a ET do município, que deságua nesse ribeirão. E, apesar do tratamento, ela tem uma dificuldade ainda em se adequar, né, no período que foi proposto no plano de bacia do Rio Corumbá Veríssimo, aprovado na última reunião conjunta. E, no lado do Rio Quente, nós temos o Ribeirão Água Quente, que é o chamado de Rio Quente mesmo, né, município de Rio Quente, e onde nasce, né, um volume enorme de águas termais, é um rio inteiramente quente. E mais abaixo também, já jusante, né, antes, próximo ali do entroncamento com o Ribeirão do Bagre, uma drenagem a jusante, ele possui duas ETs, né, uma municipal e uma privada. Então, qual era a nossa dúvida, né? Conforme as plantas do produto 6, esses corpos hídricos deveriam ser enquadrados como classe 1, no caso de Caldas Novas, e classe 2 no Rio Quente, já a partir agora de 2025. Nós teríamos aí cerca de 2 anos, né, e um pouco mais, para poder adequar e lançar uma água classe 1 e 2. E a outra dúvida que nós tínhamos também era em relação à tabela 4, que basicamente isso que gerou toda uma confusão, a gente sempre ficou voltado na tabela 4, sendo que existia uma nova tabela, não existiu, que foi feita posteriormente, que detalhava, né, alguns pontos, como é o caso que nós estamos tentando mostrar hoje. A tabela 4 para enquadrar os dois municípios com classe 1, a partir de 2025. Me parece que isso em relação ao próprio lançamento, de acordo com a eficiência, né, de cada ET, o que era praticamente impossível, né, nós chegarmos, a partir de 2025, e chegarmos à classe 1 também, que seria uma coisa inviável, né, principalmente para o município do Rio Quente. As sugestões apresentadas, nós fizemos a inclusão de
de enquadramento por etapas, né, até atingir a classe apropriada em cada um desses 2 corpos. E tivemos que fazer a inclusão de 2 quebras de trecho. Então, essas foram as alterações que estamos apresentando hoje, somente. E fizemos a apresentação de simplantas, né, vamos mostrar aqui, e também ajustamos a tabela para os 2 municípios. A nova tabela, né, não a 4, mas aquela de detalhe, onde nós não éramos, não fomos colocados, né? E então agora estamos colocando e pedindo essa inclusão, essa alteração. Próximo. Bem, primeiro eu vou mostrar a questão de Caldas Novas. Caldas Novas, aqui está todo o município, a Serra de Caldas. Vocês veem na parte norte e sul, né, grande parte é classe 2. Como a unidade de conservação da Serra de Caldas, aqui, que é o Pescana, é o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, ele está com as nascentes dentro da unidade como classe 1, que a gente discutiu na última reunião, era o porquê de toda essa extensão, né, muito além da Serra de Caldas. E também está como classe 1 a barragem de Corumbá 1, os ribeirões que desagam nela. Essa questão nós achamos que poderia isso aqui ficar a ser discutido eventualmente no futuro, se for o caso, né? Já visto que o turismo de classe 1 é previsto também, o que a gente também atentou e colocamos aqui em discussão, que a classe 1 também é permitida ao turismo de banhos e contato primário. Tanto é que as próprias barragens, né, vão ter o uso, inclusive até de motores, né, tráfego de canoas. Então, há uma permissão para esse uso em relação ao turismo, que seria muito benéfico até para a região, apesar de existir localmente algumas questões que têm que ser adequadas, mas ficariam dessa forma. E aqui está localizado o Ribeirão de Caldas, que ele nasce na Serra de Caldas. Aqui aqui está toda a área urbana da cidade. Aqui ele mudaria de... seria a classe atual, né? Como que ele está? Estaria como classe 2, porque hoje nós conseguimos fazer o lançamento aqui nessa zona urbana. Existem dezenas de empreendimentos aqui, de hotéis, clubes, flats, condomínios, que a água, após ser usada na piscina, são lançadas no Ribeirão de Caldas, nesse trecho. Eu vou mostrar em detalhe mais na frente ali. E hoje nós conseguimos tratar como classe 2. Nós não temos ainda condição de tratar como classe 1, que queremos e apoiamos, e eu fui um dos que falei várias vezes que o Ribeirão de Caldas tinha que ser classe 1, mas de uma forma escalonada, né? Então, aqui já a proposta, né, mostrando a classe atual como 2, aqui já o local da ET, da cidade de Caldas Novas, né, que é uma cidade hoje com 100 mil habitantes, cerca de 100 mil habitantes, que tem inúmeros problemas aqui na região, principalmente de rede de água, que extravasa e vão para as antigas fontes que existiam. E abaixo da ET, né, a companhia aqui municipal, então, DEMAI, eles teriam que manter essa classe 4 até 2025, onde teríamos a mesma situação atual, não haveria mudança. Existe aqui um detalhe que, como o Ribeirão de Caldas, depois da estação, seria classe 4, ele faria o descarte no Ribeirão Pirapitinga, que é classe 2. Então, nós conversamos com a Luísa
e ela nos explicou que não poderia ser esse lançamento direto, 4 em cima de 2. Então, esse trecho aqui, antes de desaguar no Pirapitinga, ele é um trecho tipo classe 3, se transformou em 3. 2025, a mesma situação. Aqui, com maior detalhe, nós temos aqui a classe atual, né? Aqui o Ribeirão de Caldas, essa seta vermelha aqui limitando é onde a gente tem conhecimento das diversas fontes de água termal. Pode ser até que ocorram mais aqui para baixo, mas essa região realmente é muito conhecida, citada aí desde a época de Saint-Hilaire, né? Na época do Império. Então, aqui, esse trecho inicial já está como classe 1. Então, nós não fizemos alteração nenhuma. Esse trecho classe 2, que foi feita essa mudança de classe, ele seria classe 2 até a ET. Esse trecho da ET teria uma quebra aqui no shape e também uma mudança, né, de classe, ele seria classe 4. E, por último, esse último trecho, ele seria classe 3 para desaguar no Pirapitinga, que vai para o Lago de Corumbá, o Rio Corumbá. 2025, a mesma situação, porque nós já estamos em 22, né, está muito próximo, então praticamente seria impossível ter qualquer alteração nesse período. Também, de uma forma global, né, visando a mudança de 2030 para 2040, onde o Ribeirão de Caldas já passaria para classe 1, que é 2030, e o seu afluente, né, seria classe 1 também, que é um afluente importante, que tem perfurações de poços próximos. Aqui existe toda uma ocorrência termal nessa área importante, apesar dele não estar nascendo ali no Ribeirão. Então, ficaria classe 1. E a ET já passaria aqui para classe 3. Como ela é classe 3, a questão ali do desague no Pirapitinga voltaria à classe 2, que é a situação normal. Em 2040, a última década, né? Aqui nós já teríamos, inicialmente saiu com classe 1, nós transformamos em classe 1 todo esse trecho até a ET, né? Por isso que houve essa quebra de trecho aqui, é importante essa relação com as antigas fontes e ter um rio realmente, como se diz, perfeito, né? Até para a questão ali de turismo. E não há necessidade também, porque não há volume para banhos, nem nada, mas nós temos a questão das fontes termais. Se houvesse banho, né, aí sim seria mais adequado uma classe 2, né, que seria mais viável, que a diferença é muito pequena em relação à classe 1. Então, aqui a ET, né, a partir de 2040, já seria classe 2, que é a obrigação de todos na bacia atingirem até 2040. Aqui em detalhe, 2030 e 40, né, mostrando toda a parte inicial, grande parte da zona urbana da cidade, que é uma grande mancha aqui, já estaria todo ele com classe 1. A estação de tratamento de esgoto, nesse ponto, abaixo dela, já com classe 3, e Ribeirão, o último trecho com 2. E 40, a única coisa que muda é que a ET já se enquadraria dentro do ideal para a classe 2. Isso aí não significa que ela possa entrar antes também, né? Há uma tendência para isso e uma pressão no município para que isso ocorra. Vai haver, né? Agora, o Rio Quente. O Rio Quente é um município aqui ao oeste da Serra. Quando a gente fala, nós preocupamos muito com o aquífero termal,
E o aquífero termal ele não tem limite entre municípios, ele não tem fronteiras. A fronteira dele é subterrânea e ele é o mesmo, o aquífero, as relações que existem entre os aquíferos que tem no Rio Quente e Caldas Novas são relações imensas aí que ocorrem, né, entre essas duas ocorrências. E toda visão é feita em relação à questão das águas termais também, de protegê-las. O Rio Quente existe em classes 2 aqui na parte sudoeste, né, sul-sudoeste do município, também ao norte, e aqui o Ribeirão Pirapitinga, né, que é o grande manancial, o Piracanjuba, né, que é o maior manancial, que desce e deságua no Corumbá. E aqui nós temos o Rio Quente. Aqui. Inclusive, existe um erro do shape da própria ANA, que denomina Ribeirão Água Quente, esse aqui, mas não é. Então, isso aí a gente já colocou corrigindo, que seria o Rio Quente, esse trecho. No Rio Quente, aqui é onde estão a pousada do Rio Quente, né, nesse trecho aqui inicial. Hoje, o Grupo Aviva, né, o Rio Quente Resort. E, então, houve uma quebra de trecho nesse ponto, porque aqui existe, além da Aviva, existem outros empreendimentos aqui na Esplanada, que é acho que um bairro do Rio Quente. O Andrei depois pode falar alguma coisa mais sobre essa questão, se houver necessidade. E, então, esse trecho todo ele deve ser classe 2, porque a classe 2 é uma coisa excelente também, e, naturalmente, essas fontes todas nascem como classe 1, mas tem um uso intenso que sofre essas variações, né, durante o uso e o número de pessoas. Aqui existe uma captação municipal de água, aqui no Rio Quente, nesse ponto. E logo abaixo a gente tem um lançamento da Rio Quentes Parques e Resorts, né, que seria um lançamento aqui privado, e também existe um lançamento do rio municipal próximo aqui, dessa região. Eu tinha até colocado aqui, mas não aparece, não sei por quê. Então, vamos seguir. Só conferir, Bruno, aqui um minutinho que eu vejo se eu tenho... Não, tudo bem. Se eu ver qualquer coisa, eu posso ter mudado o arquivo, depois a gente troca. Então, no período atual, até 2025, nós ficaríamos nessa mesma situação proposta, né? A Serra de Caldas como unidade de conservação classe 1, aqui nesse trecho principal dos resorts, tal, classe 2, e para não haver mais um ponto de corte aqui, nós teria que haver outro ponto de corte aqui, ficou esse trecho aqui todo como classe 3, ainda nesse período. Aqui, já em 2030 e 40, nós teríamos mantido aqui no Rio Quente, classe 1, nas reuniões dos complexos classe 2, e a partir das ETs, né, que existem, a privada e do município, aqui é que eu fiz a mudança, eu incluí a municipal. Elas são próximas, pouca diferença, e a partir da ET passaria já para a classe 2. E essa situação se manteria até 2040, seguindo o plano, onde todas as drenagens deveriam ter, no máximo, classe 2. Aqui, o resumo de todas elas. Atualmente, né? Aqui a Serra de Caldas, com classe 1. Aqui é onde nós tivemos que fazer a quebra para deixar a Serra de Caldas como classe 1 e as demais
como classe 2, como já é aqui, e classe 3, devido à estação precisar de melhorias e não daria para ser feito caracterizando até 2025. Material igual, né? Classe 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A partir de 2030, é que já teria a proposta, né, de enquadramento, onde a partir da estação de tratamento, as duas estações que estão aqui nessa região, elas passariam a fazer o tratamento adequado para um ribeirão de classe 2, permitindo também que haja até uma expansão do turismo maior nessa região. Com isso, nós fizemos a planilha de enquadramento, a proposta, né? Aqui está muito, só para vocês terem ideia, né? Preenchemos 7 itens, devido a mudanças, né, de classe, aqui detalhando, né, a parte inicial da planilha, os 7 itens. Esse primeiro item é dentro do PESCAM. Aqui, sim, nós teríamos uma mudança uma quebra, né, no shape, né, que esses shapes são as classificações da ANA. Então, nós tivemos que fazer uma quebra nele, que está devidamente identificada, nós vamos ver em seguida. A questão da localização municipal era simplesmente porque houve mudança de classe. O lançamento da ET, também aqui houve mudança de classe. Desculpe, um minutinho. E, então, seria aqui mudança de classe e o quebra, né, de trecho, que seria uma mudança de classe. Aqui, devido à captação. Aqui também, no Rio Quente, seria outra mudança de classe. Devido à localização, né? Tanto do Rio Quente quanto da municipal. Seria a mesma situação, são muito próximas. E em relação a Caldas Novas, nós teríamos aquela mudança de classe lá no Ribeirão de Caldas, devido a... Opa, aqui está errado. Mudança de classe e quebra de trecho, está certo. E devido à estação do DEMAI. E aqui, e quebra de trecho, né, devido ao DEMAI. E, por último, aquele trecho pequeno lá que cai no Pirapitinga, como nós tivemos que passá-lo de 3 para 2 e depois voltar para 2, também teve que ter uma mudança de classe. Vamos ver ao lado da continuação dessa planilha, do lado direito dela. Então, aqui no Rio Quente, houve primeira alteração de trecho. A proposta seria classe 2, 2, 2, 2. Houve uma quebra de trecho, passaria para classe... Não, desculpe. A proposta atual seria para classe 2, proposta para 25, classe 2, proposta para 30, classe 2, e 40, classe 2. E a montante, que seria o PESCAM, seriam classe 1, classe 1, classe 1, classe 1. A unidade de conservação a partir desse momento. No Rio Quente, em relação à captação municipal, simplesmente era para identificar aqui a ET, a captação, que existe a captação aqui nessa região, e
o corpo receptor. Isso aqui, Luísa, depois se vê a necessidade, eu não sei se haveria necessidade, né? Essa aqui. E em relação às duas etes do Ribeirão Pirapitinga, haveria a mudança, né, de classe. Classe proposta seria classe 3, 3, 2 e 2. Para atual, 25, 30 e 40. E em 40 também, repetindo, como nós vimos lá em detalhados. Então, me parece que haveria necessidade dessa colocação na planilha devido à classe. Essa captação do Rio Quente, que eu não sei aqui, acho que o Jean ele não pôde vir, mas a Luzia pode nos ajudar aí no final. Em relação a Caldas, nós temos aqui o primeiro trecho de Caldas, seria simplesmente para mostrar a mudança, né? Seria classe 2, isso seria naquela parte bem urbana ali da cidade, né? Classe 2 atualmente, passando para 25, mantendo, né, em 25 classe 2, e em 30 e 40 já como classe 1. Esse segundo corpo aqui seria já onde se encontra a ET municipal. Ela já está com as coordenadas aqui identificadas. E a partir desse ponto nós já temos uma quebra de trecho, sim, aonde ela passou de proposta, seria aqui, a proposta, né, seria classe 4, 4, 3 e 2, 2 em 2040, haveria uma gradação até 2040. E a montante dela seria atualmente classe 2, 2025 classe 2, e a montante classe 1 e classe 1, 30 e 40, que é a parte da cidade, né, com maior lançamento assim, da hotelaria, que a gente já teria condição em 2030 de fazer um tratamento aí a nível de classe 1. O investimento também, muita coisa. Apesar da água de piscina ser muito fácil de ser tratada, existem algumas dificuldades pelo volume. E, por último, aqui, a questão lá do Ribeirão Pirapitinga, simplesmente porque houve mudança de classe. A proposta foi que ele era classe 3, classe 3, né, e ele passa para 2 e... não, desculpe. Isso aqui seria já a proposta que ficou, né? Ele seria classe 3, 2025 classe 3, depois classe 2 e classe 2. Então, seria isso. Como eu já falei, eu gostaria de agradecer aí ao Jean Carlos, que é da Secretaria Municipal do Rio Quente, que elaborou, né, fez esses ajustes aí com a ArcGIS. A Luzia, que nós tomamos o tempo dela, várias chamadas aí, né, Luzia? E a Luísa. Luísa. Não tem jeito, Luísa. Agora é que eu estou, Luísa. A Luísa e o professor Formiga, que houve entendimento aí na região, e também aos colegas do GT pela paciência, né, e a boa vontade que tiveram aí. Nós estamos tendo essa reunião devido a alguns embates que tiveram na última reunião, foram bons, porque levaram também a uma maior discussão, e hoje nós chegamos a essa situação mais enxuta, mais possível, e tendo em vista que nós tivemos aí muito observando a questão da classe 1. A classe 1, né, pela própria legislação, permite, né, o uso de, como eu falei, o uso para banhos, contato primário,
Então, acho que é como existe aí em Bonito, em Mato Grosso, nessas regiões onde a água é muito utilizada, e há um uso humano também, né? Então, ela permite, e é um ganho turístico para a região, realmente, e alguns problemas que a gente tem no momento, acho que naquele grande área que a gente queria restringir temporariamente, nós vamos deixar, se houver necessidade, em alguma revisão, far-se as alterações. Obrigado a todos. Estou disposto a responder qualquer dúvida. O Andrei, se puder falar alguma coisa. Tá? Sim, pois Fábio, na sua apresentação você levantou aí uma dúvida, a questão do... Você até falou assim, o Jano estava presente, né? Parece que você mencionou a questão da captação de água, lá na nossa época. É isso? Não, a ET ali do município. Sim, sim, seria basicamente em relação a isso. Sim, sim. A ETA e a ET, que tem ali, não mostrou bem, mas as duas estão muito próximas. Né? Isso. Primeiramente, bom dia a todos aí, agradecer a nossa participação nesse trabalho, o Bruno, o professor Wilson, o Fábio, o Jean, que contribuiu aí, mas a Luísa, né? E do nosso lado aqui, Rio Quente, a gente coloca sempre à disposição. O Fábio mencionou muito bem aí que a questão dos recursos hídricos, a serra, ela divide os dois municípios, mas a gente tem que ter essa preocupação no global. Mas essa proposta que ficou aí apresentada, lógico, com muita discussão, muito abertura para cada um se manifestar. Então, o que ficou posicionado aí do que o Fábio apresentou, nós temos, nesse trecho do Ribeirão Água Quente, que é onde ele nasce lá dentro do resort, dentro da unidade de conservação, e aí ele desce, passa pelo bairro Esplanada, que é onde nós temos o nosso setor turístico, e aí a questão da balneabilidade, e passa pelas duas estações de tratamento de esgoto. Uma que é a privada, que é do resort, do Grupo Aviva, e depois a nossa do município, um pouco mais abaixo, desaguando novamente no Ribeirão Água Quente. Então, nessa proposta que nós apresentamos, como o Fábio muito bem apresentou aí, nós temos esse prazo até 2025. A nossa ET, eu falo por nós, o município de Rio Quente, ela está passando por algumas adaptações, reformas, até reformulações ali dos fios, do sistema de tratamento. Então, nós teríamos esse prazo aí para adequar. Ela hoje seria classe 3, mas no decorrer do tempo, até 2030, ela vindo a ser classe 2. Então, o Ribeirão Água Quente, de 2030 para frente, ele ficaria todo classe 2. Hoje, nós teríamos classe 2 ali do ponto da nascente dentro do resort até chegar nas estações de tratamento. Então, ele seria 2 desse ponto lá da... Como é que você intitulou aí, Fábio, esse ponto que tem essa primeira bolinha lá do resort, do parque, transição, né, do parque para o resort. Como é que ficou o nome aí? Não, isso aqui o Jean colocou, mas seria uma área de transição também aqui. Isso, né? área de transição. Então, desse ponto até as estações, classe 2 e daí para frente. Das estações de tratamento, né, passando pela privada, o município classe 3, vindo a ser classe 2 em 2030 e a partir de 2030 classe 2 até 2040. E aí, as que nascem dentro do parque classe 1, logicamente, e os outros recursos hídricos aí que não nascem dentro da unidade de conservação, que não a nascente não é dentro da unidade de conservação, classe 2 também. Então, acredito que seja isso aí, as informações gerais, né, Fábio? Isso mesmo. Ok. Depois dessa fala do Andrei, da apresentação do Fábio, alguém quer fazer alguma colocação? A Luísa? Eu estou tranquila aqui. Depois, sendo aprovado, né? Aí o Fábio me manda os arquivos e eu faço as alterações. Não? Se precisar. Tá joia, Luísa, obrigado. Só queria comunicar aqui, na hora que a reunião iniciou, o Marcos Aurélio da SEMAD entrou em contato comigo. Primeiro que ele pediu desculpas aqui para o grupo, que ele
eles estão trabalhando ali nos resultados do Progestão, inclusive o que foi discutido no Conselho de Recursos Hídricos, né? Então, eles hoje estão bem atarefados e ninguém da gerência vai conseguir participar. Então, ele pediu desculpa primeiro para o grupo e também ele falou como o assunto é bem importante, se fosse possível, nós termos uma outra reunião também para discutir mais profundamente aí essas questões que o Fábio... Mais profundamente não, né? Acho que agora é mais apresentar o resultado mesmo do que foi discutido para que a gente possa encaminhar para o plenário. Aí eu mencionei com ele que eu tinha mais essa preocupação por causa de cronograma, mas mais a preocupação em relação à SEMAD cumprir com as agendas do que nós, né? Nós quanto mais nós discutimos, eu acho que é bom, né? Então, eu acho só para pedir, né? Para ver, consultar vocês aqui, se depois dessa nossa reunião nós remarcamos com a SEMAD, para eles também poderem entender um pouco melhor essa proposta, o que foi colocado, né? E aí também nós teríamos aí a participação da Saneago, né? Com a adequação das agendas de todo mundo. Então, mas de antemão, eu parabenizo aí o Fábio pelo trabalho aí, pela dedicação, né? O Fábio e os colegas aí, O Jean o Jean, trabalhou né? muito. Jean também, que auxiliou aí bastante. Então, eu acho que no meu entendimento ficou claro, né? Que nós temos aí uma quebra, né? Nesse pedaço aí que sai da Serra de Caldas e entra nas regiões ali onde estão instalados os hotéis e já no tecido urbano e num primeiro momento a qualidade da água em alguns trechos ela iria até mesmo para a classe 3, mas que até a proposta, a partir de 2030, né, Fábio, nós já teríamos... Esse é do lado do Rio Quente, né? É isso. Do lado do Rio Quente. Mas Caldas Novas também, né? Mas Caldas Novas aí já seria tudo classe 2, não teríamos grandes dificuldades, né? A diferença é que tem uma parte do Ribeirão de Caldas que ela já vai ser classe 1 mesmo, né? Isso. Então, é um rio de baixa vazão, então ali tem mais exigências, né? Lá no Rio Quente, não. O Rio Quente ficaria a unidade de conservação classe 1 e abaixo seria tudo classe 2. Tudo classe 2. Num primeiro momento, até depois do lançamento da estação, classe 3, mas em um prazo curto aí de tempo, já adequando para classe 2, né? Na última década, já passando para... Não, depois 2030 já passa para 2. Já teríamos classe 2, né? Classe 2, isso. Que também já é uma classe de entendimento aí muito bom, principalmente aí quando a gente pega essa questão de ocupação e uso de solo dentro de uma área urbana, né? Um município que tem uma população expressiva, né? Para os padrões de Goiás. Está crescendo muito, né? Também Isso. Cresce muito. Então, bom, eu queria abrir aí para vocês se ficou claro a proposta, né, do Fábio, do Jean, dos nossos amigos aí que conhecem o território. E se vocês concordam também, nós marcarmos uma próxima reunião só para elucidar melhor os fatos aí, frente pelo menos ao nosso órgão gestor, né, antes de ir para a plenária, para não gerar polêmica na plenária, se for o caso, que eu acho que não deve acontecer. Então, fiquem à vontade, não sei se alguém pediu a palavra, mas eu vi que o Wilson e o Thiago abriram a câmera. Ô, Bruno, só esclarecer uma coisa aqui rapidinho antes deles falarem. Sim, Fábio. O que foi apresentado hoje, houve uma substancial redução do problema, porque naquela última reunião o que pegou mesmo foi a questão da gente ter ali mais de 20 corpos, né, numa grande tabela, com muitos shapes. Então, isso aí foi o que dificultou mais, né? E eu, em princípio, eu entendi até que havia uma maioria lá em favor daquela reunião, aquela decisão de colocar, se fosse só o Ribeirão Água Quente e o Ribeirão de Caldas, né, estaria mais tranquilo. Eu acho que, em relação ao Marquinhos, a gente pode, talvez, ele não está sabendo, né, do que foi apresentado hoje, talvez em função da grande mudança que teve,
facilitaria, talvez nem precisasse fazer uma outra reunião. Mas, se houver, né, tudo bem, a gente faria, né? Não tem problema, na minha opinião. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Vou cumprimentar o professor Kleber, que entrou aqui agora. Bom dia, professor Kleber. Bom dia a todos. Estava em aula, sai, já vim correndo para cá. Bom dia, professor Kleber. O Felipe avisou a gente. O Fábio acabou de fazer a apresentação dele aqui sobre as alterações. Ah, perfeito. Basicamente, professor, acho que a Luísa, não sei se ela, alguma coisa ela tinha ideia do que a gente ia apresentar, mas basicamente nós fizemos mudanças só no Ribeirão de Caldas e no Ribeirão Rio Quente. É isso que foi colocado. E depois eu posso expor alguma coisa, se for mostrar também. Bom, a gente segue, né, Bruno, com as perguntas, ou eu mostro para o professor alguma coisa? Para a gente é tranquilo, do tipo, nós somos basicamente editor de texto, então você passa e a gente faz. Então, quem decide basicamente o que é que vai fazer é o comitê delibera internamente o que seria, aí passa lá, o ideal é passar naquele formatozinho de tabela, já para a gente colocar lá no final do documento, porque principalmente tem essas quebras aí, e aí nós fazemos modificação que não é tão complexo. Tá bom, muito obrigado. Nós até discutimos aqui, professor, a possibilidade de fazer uma nova reunião com um quórum um pouquinho maior, com a CEMAD participando com a gente, porque hoje eles tiveram também um problema de agenda, mas eu acho que essa reunião de hoje é importante já para a gente entender a espacialização aí das mudanças. Mas, de qualquer forma, o Wilson queria falar, né? Wilson, fica à vontade, por favor. Depois eu passo para o Thiago. Obrigado, Bruno. Cumprimentar aí o professor Kleber, que chegou agora aí, né, dando aula. Eu sei que é uma função bastante apertada, né, na agenda. Mas eu fico pensando, né, a minha formação, eu sou advogado, e quando eu vejo esses assuntos muito técnicos, assim, né, na área de hidrologia e ciências, vamos dizer assim, exatas, correlatas, eu fico pensando como os municípios, eles têm condições, né, de fazer esse trabalho que foi feito aí por Rio Quente e Caldas Novas, né? Olha que Caldas Novas é uma cidade de 100 mil habitantes, né? E municípios com 20 mil. Será que nós teríamos técnicos capacitados com conhecimento, né, desses programas de informática todo para fazer esse trabalho? Né? Então, eu quero cumprimentar aí o pessoal lá de Rio Quente, o Jean, que trabalhou muito, né, conforme informações aí do Fábio, né, o Andrei e toda a equipe, assim como o próprio Fábio, por esse trabalho, né? Lembrando que, diferentemente de uma concessionária, né, de saneamento, que tem uma equipe técnica contratada e numerosa que pode se dedicar a isso, né, as prefeituras não têm. Né? Então, todo esse empenho realmente não são todos que podem ter, mas, de qualquer forma, eu acho que nós chegamos a um bom termo, né, dentro de uma realidade, e é isso que importa. Agora, sobre o encaminhamento, Bruno, essa é uma reunião do grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho ele faz uma proposta e leva para o comitê aprovar, né? O que aconteceu? Por um problema de agenda, tanto a Saneago como a CEMAD não puderam estar presentes nessa reunião, né? Então, nós faríamos, a tua proposta é que nós façamos uma outra reunião para apresentar para eles o que foi, vamos dizer assim, já apresentado por grupo de trabalho, é isso? E teria que ser antes da plenária do nosso comitê, né? Então,
Aí é que eu fiquei um pouco confuso. Na verdade, não foi minha proposta, foi uma solicitação do Marcos Aurélio, né, do Marquinho, que a gente fizesse uma outra reunião. Sim, eu particularmente não estou preocupado com a participação da Saneago, mas sim da SEMAD, né, como órgão gestor, para que a gente possa levar, né, afinal de contas, a Saneago também aqui é componente do GT, se não pode participar, né, mais de 40 técnicos trabalhando e nenhum deles pode vir, né, então tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho que a presença do Paulo, realmente, o Paulo é um excelente técnico, a Yara está de licença maternidade, mas eu acho que não é pela questão da Saneago, né? Eu acho que mais pela questão da SEMAD, pela solicitação da SEMAD. Então, por isso que eu trouxe na verdade, eu só trouxe a sugestão do Marcos Aurélio, né? De marcar uma próxima reunião aí já com esses resultados que nós discutimos com o Fábio, que o Fábio apresentou aqui para a gente, né? E que também eu vejo que só do grupo mesmo do GT Online que está aqui agora, nós temos 4 pessoas, né? O Ivan estava aqui, acho que teve algum problema. Então, Bruno. é o Fábio. Oi, Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Não, a minha fala vai muito de encontro ao que o Wilson comentou e o que você acha que pode lhe ajudar no encaminhamento. O que foi apresentado hoje pelo Fábio, na verdade, foi só um modelo visual do que nós comentamos na última reunião, que estava o professor Kleber, né, a própria Luísa e a SEMAD. Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que como questão de encaminhamento, a gente pode estar deliberando aqui e encaminhando já para o GT, ou para a reunião do comitê, para a próxima plenária, e aí sim, qualquer coisa apresenta, passa lá para o Marco Aurélio, né, uma informação, mas assim, pelo que a gente já ouviu aqui do pessoal da UFG, não tem problema se apresentar tudo direitinho, eles vão só formatar documentos. Então, e a SEMAD e a própria Saneago, na última reunião nossa, acompanhou toda a discussão. Então, ela viu que o Fábio não trouxe nada mais do que ele comentou da última reunião mesmo, né? Até no finalzinho daquela última nossa reunião, a gente pensou que poderia ter algumas coisas a mais, etc., mas ficou mesmo só as partes dos trechos, né, que ele solicitou. Então, não vejo necessidade de fazer outra reunião, não. Tá? Eu concordo. Assim, vamos tentar, só para uma questão aqui, eu acho que é o seguinte, eu também acho que mesmo com poucas pessoas do GT, foi o que o Thiago falou, não foi sem grandes novidades aí sobre a reivindicação de vocês, né, da AMAT. Eu acho que nós podemos, eu acho, tá, que depois da apresentação do Fábio e pela forma como ele montou aí a apresentação, a planilha, né, tá visual, eu acho que a gente pode encaminhar, né, essa informação. Quem tiver alguma contribuição aí pelos próximos dias, SEMAD, Saneago, que faça essa contribuição. Se eles acharem necessário ainda assim uma conversa, aí a gente pode discutir. Mas eu acredito que na leitura das informações encaminhadas por e-mail, né, acredito que daí o Felipe compila essas informações e encaminha para a gente, para os membros, né, para poder fazer aí as contribuições, as leituras, o que tiver. Se houver alguma alteração, alguma necessidade de uma discussão mais profunda, nós reunimos o GT novamente. Se não tiver nenhuma contribuição dentro do prazo estipulado, né, acredito que 10, 15 dias aí a gente consegue fazer uma análise sobre isso daí, apresentar as propostas. Se não for nenhuma discrepância frente ao que foi apresentado com boas justificativas, aí nós reunimos o GT para discutir esses pontos que não foram de acordo, ou então, visto que não há grandes mudanças, a gente já encaminha para a plenária do comitê. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Acho que pode ser, Bruno. Você é o coordenador aí, o presidente? Não, eu não sou, né? Eu estou aqui quebrando um galho, eu sou o relator. O relator, né? Você vê o encaminhamento que você julgar melhor. Né? E agora, o que eu acho importante é que o comitê se reúna o mais breve possível para, né, liberar a possibilidade de aprovação desse plano pelo Conselho Estadual, né?
Eu acho que isso é o que é importante, né? Que o Conselho logo delibere sobre esse assunto, né? Para nós ficarmos com a missão cumprida e, a partir daí, trabalhar, né? Eu concordo com você, Wilson, eu concordo com você, mas eu acho que dessa forma, na minha opinião, acho que dessa forma, encaminha aí ó, a alteração e os membros aí que acharem interessante fazem as contribuições se sentirem que há necessidade de alteração. Não sei se o professor Kleber também acha que dessa forma aí a gente consegue trabalhar. O professor Kleber acabou não vendo, né, a participação. Se o Fábio quiser compartilhar, eu acho que tem um slide seu, Fábio, que você mostra ele fatiadinho assim, as alterações, acho que ele fica bem claro. A planilha, né? E tem a planilha, aí só para o professor que coordena. Então, aquelas tirinhas, Fábio. É as tirinhas. Aquele que tem umas tiras. Lá no Rio Quente, aquele é do Rio Quente. Isso, eu acho que aquilo ficou bem didático, só para a gente está com o tempo tranquilo, acho que a gente já está chegando. Só para apontar um pouquinho aqui para o Wilson, assim, as cidades pequenas todas são saneáveis, então, assim, de certo modo já foram todas revisadas, né? Então, as preocupações são nas cidades, vamos dizer, médias, que têm SAIs, que não estavam tão presentes. Então, o pessoal da Saneago, acho que já se debruçou em cima de todas as cidades, pelo menos das deles. Então, aqui na nossa bacia, que eu tenho de cabeça, SAI tem Caldas e Catalão, certo? Então, Catalão, de certo modo, lá está como classe 3, eu acho que foi feita uma solicitação, então tem uma mudancinha lá no trecho de Catalão. E de Caldas, Caldas já tinha sido feito anteriormente, a gente tinha colocado, aí depois mudou e tal. Então, assim, de certo modo, acho que está bem abrangente, do tipo, conseguiu as pequenas não têm tanta preocupação, assim, não é tanta preocupação. As pequenas, elas têm um nível de poluição, só que são comunidades tão, vamos dizer, não tem tanta poluição em termos gerais. Temos uns probleminhas pontuais, tipo, algumas localidades que sempre é falado ali acho que uma comunidade chamada São Bartolomeu, que tem ali no São Bartolomeu, que faz lançamento direto. Ali talvez seja uma complicaçãozinha, porque vai fazer lançamento direto em reservatório, e é complicado lançar direto em reservatórios. Você está lançando diretamente no meio lótico, é mais complicado. Então, assim, mas de todo modo é uma comunidade pequena, né? Se fosse uma cidade maior, talvez o lançamento de Lusiânia seja mais complicado, por causa que é muito, embora seja em Rio, mas quando chega lá, vai ter um nível de poluição bem alto. Mas, assim, de certo modo, isso já tá dentro das nossas, como é que a gente chama? Das nossas considerações, e o próprio São Bartolomeu faz muito parte do nosso foco, porque é o Rio Federal. Então, aí seria mais questão aí lá da ANA. Tudo bem? Então, mas, de certo modo, já está, praticamente está tudo, teve essa abrangência, porque as pequenas são da Saneago. Então, as pequenas não têm condição de ter um sistema próprio, normalmente cai tudo na mão do Estado, de certo modo a gente paga. Cidades maiores ainda fazem esse subsídio cruzado, que tende a acabar, e vai ser complicado para as cidades pequenas manter, possivelmente, o custo da água dela vai ficar bem mais caro. Mas professor que vem aí para a gente. Hein, professor? Lembrando aí que Rio Quente é um município pequeno, né? Mas nós temos problemas de grande, mas nós somos municipalizados também. Nossa, aqui é DEMAI também. Assim. Porque é um município pequeno, mas aqui é atípico, né? Rio Quente é bem atípico, a gente tem o Ribeirão passando por da cidade, somos municipalizados também, aqui é DEMAI. Rio Quente é pequeno, vamos dizer, mas é rico, né? De certo modo, é um município que tem... Isso, é pequeno, mas com todos os problemas de cidade grande. E tem os problemas aí. Quando é pequeno, tem uma população pequenininha, mas quando lota, você vai ter aí... A população fica... Nossa realidade aqui, nós temos 4.200 habitantes, o censo acontece em torno de 4.200, mas aos finais de semana nós temos 12.000 leitos, a nossa população ela quadriplica. Isso. Fora o pessoal que vem trabalhar em Rio Quente, né? Assim, exatamente. Fora, você tem uma população fixa de 4.000, mas deve ter uma população aí que dorme, né? Flutuante de umas 20.000 pessoas. Isso, então não é tão pequeno, não. Ok? Eu só queria fazer uma consideração dentro disso que o professor Kleber falou. Eu acho que é aquilo que a gente tinha mencionado na outra reunião, né? A gente
entrega esse produto, né, do enquadramento junto com o plano, mas a partir do momento da entrega já começa o acompanhamento e a revisão, né? Então, provavelmente, como você falou ali, né, professor, no Rio Corumbá a gente tem São Bartolomeu e a gente já tinha alertado para isso, né? Tem as PCHs, tem essas questões e elas alteram a qualidade da água, né? E visto que existe aí um projeto para 40 empreendimentos só na bacia do Rio Corumbá. Então, isso é uma coisa que vai alterar muito a qualidade da água, a disponibilidade hídrica frente a essas questões. Então, eu acho que é isso, né? Nós temos um papel aí muito importante, é um produto novo, Goiás avançou aí bastante nessas discussões, dentro do gerenciamento de recursos hídricos, então acho que é o nosso papel, esse GT não acaba com a entrega do enquadramento e do plano, né? Eu acho que, pelo contrário, é aí que a gente começa a trabalhar aqui a questão do monitoramento, do acompanhamento, para ver se realmente as nossas expectativas aí para 25, 30 e 40 elas vão ser atendidas, ou se nós vamos precisar revisar, né, e entender onde que nós precisamos apertar mais e onde nós podemos entender uma situação aí mais confortável. Então, era nesse sentido, principalmente esse território aí dessa bacia federal, né, professor, que nasce lá no DF, bacia o Rio Corumbá, de uma forma geral, a gente já discutiu bastante no comitê mesmo, né, a gente precisa entender o papel do DF dentro da nossa unidade de gestão aí, porque nós temos uma PCH, daqui a pouco ela vai virar um lago aí, uma lagoa de estabilização aí de efluente, porque vem todo o efluente lá do DF e a depuração do rio não é tão alta assim, né? Ele tem ele é um ribeirão de planície, né? E então nós temos uma grande preocupação com isso. Daqui a pouco a gente vai gerar energia bioenergia, né? por gás metano e não pelo giro da turbina, né? Então... nós temos situação parecida, tipo, você tem a geração, é tranquilo. Do ponto de vista de rio, assim, se eu estou jusante da primeira, porque acho que tem algumas, não sei, 2, 4, alguma coisa assim, se eu estou jusante, é bom, certo? É o que ocorre aqui com Rochedo. Então, você chega, o rio está poluído, meia ponta, poluído, chega em Rochedo limpa, depois está limpinho. Depois passa por uma aeração, né? Aeração, sedimentação, tem tudo lá. Então, assim, a minha ideia na época, quando estava discutindo essas questões lá, era falar o seguinte, eles têm um recurso, acho que relativamente alto, de vários e vários milhões de reais, que era para ser dado em contrapartida, faz um monte de estação de tratamento de esgoto. Claro. Então, do tipo, sério, mas geralmente esse dinheiro vai para o Estado e o Estado pega. Vira outra coisa, né? Vai ser alguma coisa em torno aí de quase 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é quase um décimo aí do nosso... Faz muita escola, muito hospital, né? Faz escola, hospital. Não, isso devia ser para, de certo modo, para a parte da água, né? Vamos tratar o rio, de certo modo. Então, assim, seria um bom direcionamento para isso. Mas a gente mandando dinheiro só pode adaptar, então fica assim, mas dentro do plano a tendência, o que a gente espera é que não tenha tanto a final do período, que não tenha tanta poluição mais lá, né? Então a previsão é que tenha uma redução drástica ali, principalmente ali de onde vem de Lusiânia, então tem uma redução boa na quantidade de matéria orgânica, isso aí já melhora bem a qualidade do rio, melhorando essa qualidade, vamos dizer, a gente tem um ambiente melhor, tal. Porque a tendência vai fazer o lago vai virar ponto de turismo. Então, minha preocupação vai ter contato direto ali. Tá? Então, isso aí vai ser tá perto da cidade e tal, daqui a pouco o pessoal começa a construir casa, e a gente já sabe como é que ocorre, né? Então, sim, a gente tem que correr um pouquinho para não começar a ter problema de saúde. Tem razão. Bom, então a sugestão era o Fábio mostrar aquelas lâminas ali mais ilustrativas, só para a gente poder entender. Bruno, Fala, só antes do Fábio apresentar, assim, porque eu fui chamado aqui de última hora, eu vou ter que sair da reunião, mas meu posicionamento eu já deixei com os colegas. E aí, como vai apresentar agora só para o Kleber a apresentação que a gente já acompanhou, aí eu peço com licença aí para sair da reunião, mas reitero aí que a gente apoia aí para que seja encaminhado para
para a Assembleia do Comitê, tá bom? Uhum. Consulta e assembleia, né? Tá? Um abraço aí para todos, tá? Valeu, Thiago. Parabéns aí, Obrigado Fábio, aí, pela obrigado pela apresentação contribuição. e desculpa estar saindo aí antes, mas é porque eu fui chamado aqui pela diretoria. Imagina. Bom trabalho aí, Tá boa bom. semana para você. Um abraço. Obrigado, Tiago. Então, Fábio, se você puder, assim, Tá. rapidamente só fazer essa ilustração, só para a gente poder dar sequência, e eu acho que já está bem encaminhado, né, Wilson, a sugestão. Sim, sim. Professor, em relação a Caldas Novas, eu vou colocar só os principais, viu, Bruno, aqui. É porque Caldas Novas não dava para fazer uma tira, como foi feito com Rio Quente, que ela é maior, né, a área de abrangência. Então, em Caldas Novas, a situação atual que a gente propõe, né, é esse trecho aqui do Ribeirão de Caldas. O Ribeirão de Caldas é essa porção aqui, que ele... aqui tudo bem, aqui já está como classe 1, né, porque é da unidade de conservação, mas esse trecho urbano aqui, até a ET, atualmente, né, ele já é classe 2, porque existe um termo de compromisso com o Ministério Público Estadual de jogar água, né, como classe 2, né, dentro desse ribeirão. E 2025 manteria igual a situação atual, porque é um período muito curto, até 2025, não tem como o DEMAI daqui, né, ele fazer os investimentos necessários para até 2025. E, em seguida, em 2030 e 40, já aquele trecho urbano aqui do Ribeirão de Caldas, e também aqui o Capão Grosso, que é esse outro córregozinho aqui, que tem muita interligação com as águas termais, a região, né, dele, essa região já seria toda classe 1, seria um tempo suficiente para que o pessoal de hotelaria que hoje está jogando água aqui, na verdade, essa água está ajudando a diluir o esgoto da cidade que extravasa e cai aqui no Ribeirão, que é um problema sério, que o DEMAI vai ter que ter muito trabalho aqui, mais do que a hotelaria que já consegue lançar classe 2. Então, ela vai ter que se melhorar, né, a hotelaria, para lançar a classe 1. E a partir da ET, da estação de tratamento, que é esse ponto, foi onde a gente teve que fazer uma quebra no shape, né, porque a montante, ela deve ser classe 1, né, devido a essas antigas nascentes que existiam aqui. E a parte, a jusante da ET, em 2030 já seria classe 3, e 2040, classe 2, que é o que o plano exige. Em relação a Rio Quente, nós temos aqui a parte atual, na Serra de Caldas, aqui à direita, aonde termina a unidade de conservação, foi feito um corte, né, identificado lá nas tabelas, e a partir desse ponto, atualmente, 2025, seria igual, né, ficaria classe 2, esse período, a partir da ETA, aqui, passaria aqui para a classe 3, e a partir de 2030, né, 2025 seria igual, em 2030 haveria mudança da parte abaixo das ETs, né, que seria classe 2, ficando em sintonia com o que o plano determinou, né, classe 2 para todo, seria a pior classe para todo a bacia do Corumbá em Veríssimo em 2040. Com isso, nós fizemos a planilha de enquadramento, né, proposta, aqui está em letras miúdas. Isso aqui eu peço se a Luísa puder nos ajudar ainda mais uma vez, Luísa, só para dar uma revisada, a gente, né, fechar. Com essa planilha revisada,
a última revisão, nós poderíamos, talvez, Bruno, enviar para o próprio, colocar no próprio grupo, né, para ver essas modificações, que acho que isso é o que a Santiago mais preocupava. Então, aqui, professor, um detalhe do enquadramento, né, no Rio Quente nós fizemos 4 inserções, né, com mudança de classe e quebra de trecho, e as outras todas de localização. Tem que ver a necessidade, mas me parece que algumas sim, a Luísa vai poder nos orientar melhor aqui. E no Rio Quente, seriam 3 mudanças, uma mudança de classe, a segunda ali, aquele trecho da estação, onde tem a quebra de trecho, e muda de classe também, né? E a última, que é um trechinho lá, quando o Ribeirão de Caldas cai no Pirapitinga, como ele, no início, nessa fase aqui, nessa fase aqui de Caldas, até 2025, a ET vai lançar ainda com classe 4. Só que nós tínhamos colocado classe 4 caindo direto no Pirapitinga, que é classe 2. Então, nesse trecho aqui, a gente teria que ter uma mudança aqui de classe 4 e aqui para classe 3, para depois voltar, né, a partir de 2030, quando a ET já lança com classe 3, o Ribeirão, esse trecho pode voltar a ser classe 2, porque é uma classe imediatamente superior a 2, e em 2040 já passaria tudo para a classe 2. Então, nessa questão aqui, né, esse último item da tabela, que é esse trechinho que eu mostrei ali, do Pirapitinga, e é um trecho já do Pirapitinga, mas ele que está recebendo a água do Ribeirão de Caldas e andando para o Rio Corumbá, que hoje é a barragem de Corumbá 1, que é classe 1. É basicamente foi isso que foi apresentado, professor. Obrigado novamente, Fábio. Conseguiu visualizar, professor? Sim, consegui. Sim, conseguimos. A gente vai fazer isso, aí eu passo já os documentos para vocês dão uma olhadinha, e aí podem marcar a reunião lá do... Como foi aprovado no comitê, eu acho que vai ter que ser aprovado de novo no comitê, faz uma convocação específica para aprovação disso, mas tende a ser rápido. A gente nunca sabe, né, abrir a caixa de Pandora, então tende a ser rápida, e depois é encaminhado aí, não sei como é que a SEMAD está, eles queriam encaminhar no dia da água, né, eu acho que não deu direitinho, então eu acho que vão encaminhar para deliberação do Conselho Estadual, não sei se, talvez, eu achava, talvez fazer comitê por comitê, não sei, alguma coisa assim, mas o pessoal da SEMAD deve ver isso direitinho, como é que vai fazer essas aprovações lá no Conselho. Porque a partir do momento que fez no Conselho, aí está valendo como lei. Tudo bem? É isso mesmo, professor. Bom, eu acho que é isso, né, Fábio? Sim, eu terminando aqui, eu já remito para a Luísa, né, se ela puder nos ajudar mais uma vez. E aí a gente fica com a coisa bem assim, bem revista, né? Bem adequada. Tá. Só perguntar aqui, Bruno. Felipe, como que a gente faz essa logística de informação? O Fábio encaminha para você, para a Luísa, para o professor Kleber, e depois você encaminha depois que já tiver feito, agora eu fiquei meio confuso aqui. Só para a gente poder entender com a nossa Secretaria Executiva a logística das informações aqui. Felipe está aí? O Felipe deve estar com algum problema lá, mas eu acho que é isso mesmo, Fábio. A gente encaminha, só não deixo de copiar também a Secretaria Executiva, só para a gente poder deixar tudo documentado. Tá, eu poderia colocar no grupo, Bruno, uma vez que haja essa revisão?
Claro, claro. Por Colocaria favor, no grupo. coloca no grupo e manda por e-mail também, porque e-mail documenta, né? Certo. Que aí o E grupo fica... já amadurece, né, a questão, e Isso, fica mais isso. fácil de... Tem gente que consegue abrir diretamente do grupo, já visualiza e faz uma coisa mais rápida. Tá. Mas, de certa forma, é importante encaminhar por e-mail, porque e-mail a gente tem uma gestão melhor aí em termos de informação, fica mais oficial o Verdade. encaminhamento. Tá? O Bruno, eu Sim, Wilson. só estou preocupado com a agenda do Conselho Estadual. Eu acho o seguinte, que nós precisamos, vamos dizer assim, compatibilizar a agenda do nosso comitê com a do Conselho Estadual, Sim. né, de modo a dar prazo para convocação, tudo direitinho. E aí eu acho que isso é uma coisa que tu vai ter que fechar lá com o pessoal da SEMAD, porque o quanto antes sair a convocação para a reunião do nosso comitê, na minha opinião, é melhor, porque Sim. aí a bola fica com a SEMAD. Eles é que decidem, porque a minha preocupação é atrasar a programação do Conselho. Né? O professor Kleber falou aí, dia da água, coisa e tal, então nós temos que ser ágeis aí, na minha opinião, no enfrentamento disso logo. Não, mas é que a Semana da Água foi antes. Eles tinham essa programação e não foi. Então, mas não, eu concordo com você com agilidade. Né? Eles aproveitam um evento para juntar um monte de coisa e fazer uma festa única, né? Não, eu concordo com a questão da agilidade. Até conversei com o Marcos Aurélio agora, e ele falou que não, quanto mais rápido, melhor, mas não existe nenhuma pressão do Conselho, né, ainda, em relação a isso. Então, mas, de certa forma, eu acho que a gente encaminha vamos encaminhar esse trabalho feito aí pelo Fábio, pelo Jean, enfim, toda a equipe de vocês, a gente encaminha, vamos dar um prazo, vamos estipular um prazo aí para as contribuições, né, e dentro desse prazo de contribuições, a gente, inclusive, já pode fazer a convocação da nossa reunião extraordinária para aprovação desse ponto. Pode falar, professor. Os 2 dias que eu estava vendo, os mais importantes, normalmente, do Conselho é dia da água, já passou, e o outro é o dia do meio ambiente, que é semana que vem. Então, já é semana que vem, então não tem. Os 2 dá tempo. Então, assim, esse acúmulo que normalmente eles fazem nesses dias não vai... Acho que não tem de passar agora, não. Na última reunião do Conselho, o Marco Neves ele comentou que sobre o enquadramento, ele falou, não, isso aí esse ano nós aprovamos. Ele falou esse ano. Isso. Não deu uma data, né? Mas é isso. Mas eu acho que até gostaria de ver com você. Fábio, você acha quantos dias a gente põe, professor, para uma análise dessa conjuntura, assim, que é só um ponto específico? Uma semana? Não, acho que... Será que isso tudo, professor? É bom, talvez. Semana que vem a gente já entrega. Final de semana, semana que vem, a gente já passa para vocês, aí vocês analisam, aí você pode já marcar a reunião do Conselho, eu acho. Eu queria também encaminhar para os membros analisarem. Você manda, eu acho que talvez manda para o GT, eu não sei se já manda para o GT ou para o Conselho, mas aí você verifica direitinho. Eu acho que daí a gente encaminha para o GT, para os membros aqui do GT, fazerem as análises. Acho que dá para a gente, vamos colocar aí esse prazo, né? Eu acho que do professor, da equipe do professor, da Luísa, e fazerem as alterações. A gente recebe as alterações, encaminha em uma semana, depois a gente encaminha para os membros, mais uma semana, aí a gente marca a extraordinária com um tempo mais tranquilo aí, visto que também a gente tem uma série de outras agendas aí para cumprir. Pode ser dessa forma? Em 15 dias, mais ou menos, a gente já tem a data aí da nossa reunião extraordinária. Tá bom. Hoje mesmo eu já encaminho para o professor Kleber e para a Luísa. Isso. Beleza. Então, tá bom. Tá bom? Pronto. Obrigado. Desculpa aí o atraso. Imagina, professor. A gente sabe como são as coisas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Tchau. Ok. Bom, obrigado a todos. Isso. Uma boa semana. Boa semana para vocês também. Obrigado. Tchau, boa semana. Tchau. Felipe. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado, até mais. Boa tarde.